O naufrágio do Titanic. Incêndio, iceberg e negligência. A verdade por trás da tragédia. Quando falamos sobre o Titanic, a primeira coisa que vem à mente é o iceberg. Foi ele quem perfurou o casco e levou ao afundamento do navio, certo? Mas a história é muito mais complexa do que parece. Como alguém que passou anos lidando com incêndios estruturais e estudando os efeitos do calor em materiais, posso dizer que o Titanic pode ter sido vítima de algo que começou bem antes daquela fatídica noite no Atlântico Norte. O que realmente aconteceu naquela viagem? O iceberg foi o único culpado ou houve outros fatores que selaram o destino do navio? A resposta envolve 3 elementos: um incêndio oculto, uma estrutura comprometida e um erro humano que resultaram no maior desastre marítimo da história até então. A engenharia do Titanic e o risco do fogo. Para entender melhor o que aconteceu, precisamos falar um pouco sobre a estrutura do Titanic. Diferente dos navios modernos, que possuem um duplo casco para maior resistência, o Titanic tinha apenas um. Esse casco era feito de chapas de aço rebitadas, um método comum na época, mas que apresentava fragilidades estruturais. O aço utilizado na construção do Titanic era mais quebradiço em temperaturas extremamente baixas. Testes modernos mostram que esse tipo de aço, quando submetido ao frio intenso do Atlântico Norte, ficava mais propenso a rachaduras e rupturas. Mas há outro fator que pouca gente considera: o efeito do calor no metal. O calor extremo pode alterar a resistência de uma estrutura metálica. Quando o aço aquece a temperaturas acima de 600 graus Celsius, ele começa a perder sua resistência mecânica. Se falamos de um incêndio interno, sem ventilação adequada, essas temperaturas podem subir ainda mais, causando danos severos à estrutura do navio. Agora, imagine um incêndio queimando no interior do Titanic antes mesmo dele zarpar. O incêndio nos depósitos de carvão. Um problema subestimado. De acordo com novas pesquisas e um documentário britânico chamado Titanic: The New Evidence, especialistas analisaram fotos originais do Titanic antes da viagem e identificaram marcas escuras de queimadura no casco, próximas à área onde o iceberg causou o maior dano. Essas marcas coincidem com relatos de um incêndio no bunker de carvão do Titanic. Esse incêndio teria começado semanas antes da viagem e continuou queimando mesmo após o navio zarpar. O carvão armazenado nos navios daquela época frequentemente entrava em combustão espontânea. Isso acontecia porque o carvão, especialmente o de baixa qualidade usado no Titanic, oxidava e liberava calor. Se armazenado em grandes quantidades e sem ventilação, esse calor poderia se acumular até atingir o ponto de ignição. No caso do Titanic, as evidências apontam que o incêndio começou em um dos grandes depósitos de carvão próximo a uma das caldeiras. E não era um incêndio pequeno. Relatos indicam que uma equipe de 12 trabalhadores tentou conter as chamas, mas as temperaturas ultrapassavam 1000 graus Celsius, tornando o combate praticamente impossível. O impacto do fogo na estrutura. Agora vamos pensar como profissionais de emergência. Um incêndio queimando por dias ou semanas em contato direto com a estrutura metálica de um navio. O que acontece? O calor extremo teria comprometido a resistência do casco, tornando-o muito mais vulnerável a impactos. Imagine um prédio com vigas de aço aquecidas por horas ou dias. Sua estrutura não seria a mesma. Quando resfriado rapidamente, o metal pode perder ainda mais sua integridade, tornando-se frágil. No caso do Titanic, a área afetada pelo incêndio era justamente onde o iceberg atingiu. Isso significa que o iceberg pode ter encontrado um ponto já fragilizado, onde o aço estava estruturalmente mais fraco, facilitando a abertura de uma brecha fatal. Mas o que torna isso ainda mais grave? A negligência da White Star Line. A decisão de ocultar o incêndio é um dos aspectos mais perturbadores dessa tragédia. Relatos indicam que J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, ordenou que ninguém falasse sobre o fogo para os passageiros. Ele sabia que admitir um incêndio antes da viagem poderia colocar em risco a reputação do Titanic e até mesmo fazer com que a viagem fosse cancelada. Além disso, há evidências de que, ao chegar ao porto de Southampton, o Titanic foi manobrado para esconder a área afetada pelo fogo, evitando que qualquer passageiro visse sinais de dano no casco. Isso significa que, desde o momento em que o Titanic deixou a Inglaterra, ele já estava vulnerável. O que temos aqui é um caso clássico de negligência corporativa: colocar lucros e reputação acima da segurança das pessoas a bordo. O iceberg e o golpe final. Agora, vamos para aquela noite trágica, 14 de abril de 1912. O Titanic navegava a uma velocidade de 22 nós, quase sua velocidade máxima, apesar dos alertas sobre a presença de icebergs na região.
Quando a tripulação finalmente avistou o iceberg, a ordem foi dada para desviar. Mas era tarde demais. O lado direito do casco foi atingido, causando aberturas em vários compartimentos estanques. Mas agora que sabemos sobre o incêndio, podemos fazer uma pergunta importante. Se o casco não estivesse fragilizado pelo fogo, o impacto teria sido tão devastador. Muitos especialistas acreditam que o Titanic poderia ter resistido por mais tempo, dando mais chances de resgate, ou até mesmo ter evitado o naufrágio total. Uma tragédia anunciada. O naufrágio do Titanic não foi causado apenas por um iceberg. Foi o resultado de um efeito dominó de fatores. Um incêndio não controlado, um iceberg atingindo a parte mais enfraquecida do casco e a negligência de uma empresa que colocou seus interesses acima da segurança. Quando olhamos para essa história com o olhar de um bombeiro, vemos claramente que essa tragédia poderia ter sido evitada se medidas adequadas tivessem sido tomadas desde o início. O Titanic era anunciado como o navio mais seguro de sua época, mas no fim ele foi vítima de fogo, gelo e erro humano. E essa lição continua relevante até hoje. Nunca devemos subestimar os riscos ocultos e a importância da segurança preventiva. O Titanic nos lembra que grandes tragédias raramente são causadas por um único fator. O perigo pode começar muito antes do momento crítico. E como profissionais da segurança, nossa missão é identificar esses riscos e evitar que a história se repita. E você? O que acha dessa teoria? O incêndio foi realmente o fator decisivo?